essa rua fosse minha. Olá pessoal, aqui é Rômulo Salles e a gente está em mais um episódio do nosso podcast Se Essa Rua Fosse Minha. E hoje a nossa rua está instalada aqui na Praça Nossa Senhora da Conceição, à frente da Igreja Nossa Senhora Conceição, no meio da galera e bem de frente de um trabalho incrível do nosso amigo livreiro que está aqui promovendo o acesso popular para o livro e a leitura. Nossa convidada de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que uma mulher queimadense, integrante do coletivo literário Mulheres do Ler, professora, educadora, escritora de conto, a nossa querida amiga Rosângela Honório. Bem-vinda, Rosângela! Obrigada, Rômulo. Obrigada pelo convite. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho dos nossos livros, da nossa arte literária para o povo queimadense e para todo o nosso país. Rosângela, além de mulher, escritora, professora, é uma mulher queimadense e é uma militante de incentivo ao livro e à leitura nesse território. O coletivo Mulheres do Ler nasce em que momento? Rosângela, conta um pouco para quem ainda não sabe da incrível história desse agrupamento de mulheres tão potentes como vocês são, algumas queimadenses e outras também fora do território geográfico da cidade de Queimados, não é isso? Isso. O coletivo Mulheres do Ler foi criado em 2011. Ele foi criado pela professora, orientadora educacional e pastora Verônica Cunha, que é escritora queimadense, foi ela quem criou. Só que a gente veio fazer uma parceria para criar os livros, a possibilidade das antologias a partir do ano 2000. Então nós temos aqui o primeiro livro, ano 2000, bem menos quantidade de pessoas, foi o início, né? E foi para falar que tipo de mulher sou eu. E isso foi bem difícil da gente fazer, porque eu não me sentia capaz. Como escrever sobre mim? Que tipo de mulher sou eu? Então, foi feito essa antologia e com isso a gente ganhou um gostinho mais de fazer novas alianças, trazer novas mulheres para fazer parte do coletivo Mulheres do Ler. Quantas mulheres faziam parte da primeira antologia? Ai, foram um pouquinho. Aí no livro só tem 26 mulheres. 25. Mas, 26. No caso, algumas mais também faziam parte. E depois foi só ampliando, foi aumentando o número de mulheres. Rosângela, a gente está com um público muito diverso, sabe? A gente tem uma galera que nos acompanha na rede social que é muito conectada com a pauta da cultura. Mas a gente também tem muita gente, inclusive aqui da região, da Baixada Fluminense e de Queimado, que não necessariamente é um público conectado com a pauta da cultura ou às vezes com a pauta da leitura e da literatura. Fala pra gente um pouco, para quem não sabe ainda, o que é uma antologia? Pois é um livro e feito por várias pessoas, aqui no caso são só mulheres, né? Temos mulheres queimadense, como a Sandra Remígio também, que é uma escritora maravilhosa, né? E temos outras pessoas também. E fora do nosso território, fora do nosso país, nós temos uma artesã internacional, que é a Iones Malacrida. Olha. Maravilhosa. Ela também faz parte da antologia. Ela escreveu, por exemplo, no primeiro livro foi Que Tipo de Mulher Sou Eu? No segundo livro já foi o Esperançar. Porque nessa época da pandemia, então foi muito difícil a gente passar por esse processo. Eu tive a minha mãe internada por causa da pandemia. Nós fizemos o lançamento virtual do livro e infelizmente a mãe faleceu dias depois. Então ela não pôde ver, eu não pude conversar com ela, então eu tive um choque, né? E o coletivo serviu para me amparar nesse momento de dor, de sofrimento. E aí a gente veio no 3. Aí já estava mais conhecido. Aí o 3 já foi diferente, porque a gente foi falar do amor, mas não um amor romântico, aquele amor, no caso, de casal. Foi um amor, no caso, pelo próximo. Foi a questão de como você estava vivendo aquela pandemia, como você estava conseguindo lidar com tantas perdas, né? Dentro dos nossos lares, como fora. Eu perdi minha sogra, meses depois eu perdi minha mãe. Então foi bem difícil e eu escolhi duas pessoas que eu acreditei serem importantes para estarem aqui. E nesse livro é mais importante ainda, porque foi quando a gente ganhou a Lei Aldir Blanc com você, lembra? Lembro. Então, uma política pública importante no nosso país, que foi direcionada para todos os municípios, e foi uma luta no Congresso para que a gente conseguisse assegurar e que a leitura também tivesse espaço para isso.
E esse livro tem na capa os dizeres aqui de algumas frases de algumas mulheres, né? Inclusive tem uma minha. E esse é o único que eu não tenho ainda da trilogia, por enquanto, ainda uma trilogia, e sei que a gente terá muito mais. Esse é o único livro que eu ainda não tenho do coletivo Mulheres do Lê, Mulheres do Lê 3. Aqui atrás, na contracapa, a gente tem diversas imagens de pessoas que eu tenho certeza que se você é queimadense vai se encontrar com algumas delas. É interessante você dizer isso, porque a minha percepção é que é como se o 2 foi na pandemia, o 3, o pós-pandemia, é como se fosse um rescaldo do viver pandêmico, né? E a gente acha que tudo passou, mas não, essas memórias e sentimentos, eles estão aqui, e vocês converteram isso em contos e poemas, é isso? Isso, histórias. No caso, isso aqui foi de entrevistas. Esse foi diferente, foi entrevistas. Eu tive duas entrevistadas. No caso, uma foi a minha comadre, que é madrinha da minha filha mais velha, na qual ela salvou a minha filha de um engasgo de leite materno. E aí ela já pensava em ser enfermeira, e hoje em dia é uma excelente enfermeira, chefe de enfermagem. E ela fez questão dela fazer parte desse livro. E a outra é uma amiga chamada Hermínia. Ela mora no Rio da Fonte. Um histórico de superação maravilhoso, que a mãe ficou internada por causa de problemas de câncer. Então ela viu a problematização da mãe dela, o problema de saúde, e de outras pessoas. Então ela passou a ver o mundo de uma outra forma. Que depois que você entra num hospital, onde você vê tantas pessoas morrendo, né, um mundo aqui fora circulando, e lá dentro aquele mundinho bem tenebroso, então ela passou a pensar de uma outra forma. Então eu fiz questão de trazê-la para esse livro, para essa entrevista, de fazer com que ela fizesse parte desse movimento, né? Que é você dar voz e vez para o outro. O que ele passou? Que amor é esse, né? O amor romantizado, tudo bem, mas o amor quando você se entrega pelo outro, aquele amor que você é totalmente incondicional. É minha mãe que está aqui no hospital, ou então, como a Daniele lá, pessoas doentes, pessoas que estavam fazendo a passagem, ela tem que dar a mão e falar para a pessoa para que ela vá em paz. Então isso não tem preço, é estar ao lado da pessoa ali. Ela pegou Covid também, então ela tinha medo de contaminar a família, ela tem um filho, um marido. Então é tudo isso, é viver dentro de um hospital, e é uma classe que é tão desvalorizada, que a gente vê que são os enfermeiros, são os médicos, né? E eles trabalhando ali para tentar conter, também lutando contra o invisível. Porque o vírus a gente não poderia vê-lo a olho nu, mas ao toque as pessoas poderiam ser contaminadas. Então o abraço se tornou algo assim que a gente queria muito ter. Quero dar um abraço naquela pessoa, quero dar um abraço na minha mãe, no meu pai, no meu filho, e você ser limitado, você ser simplesmente tirado desse seu direito, porque senão poderia ser contaminado ou contaminar alguém. É interessante, Rosângela, que se o mundo e o nosso país não reconhecia o poder da arte, da cultura, a importância da leitura, na pandemia quase todo mundo em algum momento se encontrou com valor e com a potência que isso tem, né? Porque a gente não conseguia chegar nas pessoas, mas os livros conseguiam chegar, as lives, né? O filme conseguia chegar, a live conseguia chegar, a arte de fato salvou muitas vidas do desdobramento, às vezes, de um confinamento que a gente vivia, né? E a gente ficava doente com a transmissão de um vírus, mas a gente também ficava doente emocionalmente, sim, mentalmente, sim, psiquiatricamente, né? Doenças psicossomáticas aumentaram muito devido ao fato da pandemia. Rosângela, você sempre escreveu, você sempre trabalhou com literatura ou não? Em que momento isso acontece na sua vida? Então, eu gostava de escrever versinhos. Gostava de escrever versos, amava as traduções lá na rádio. 98 FM, Cool Times, 98 FM. Eu sou dessa época, amava tudo isso. Mas eu me encontrei mesmo de verdade nesse período, quando o coletivo mesmo me deu essa oportunidade de estar ali, de colocar no papel. Porque é fácil às vezes você falar. Por exemplo, eu poderia falar muito bem de você, falar bem de outra pessoa, mas como falar de mim? Como falar de Rosângela Honório? Quem é essa Rosângela Honório? De onde vem? Para onde vai? Até onde pretende chegar, né? Então aí eu tive a oportunidade de fazer o livro 4, de ser uma das organizadoras. Então tem meu nome aqui na capa, Rosângela Honório.
Entendeu? Então, assim, eu tive esse contato com essas 54 mulheres que são autoras nesse aqui, são todas elas aqui, entendeu? E aí a gente pôde falar um pouco de Lélia Gonzalez. Exatamente. Entendeu? E aí eu comecei a entender que eu preciso estar em algum lugar. Não é alguém que tem que dizer onde eu tenho que estar, que eu tenho que limitar. Eu sou, como servidora pública, eu ouvi de uma diretora que a sala dos professores não era um lugar para eu ficar. Era um lugar para eu entrar, limpar e sair. E aí aquilo ficou na minha mente. Eu falei, mas a limitação, eu passei a entender anos depois que a limitação era da pessoa, da diretora que falou isso para mim. Não era a minha limitação. Eu posso entrar, posso limpar e sair, como eu posso ficar, posso estudar, posso ler, posso organizar, entendeu? Então, assim, é a questão de que aquilo que o outro falou para você, determinou para você, se aquilo você se agarra e pega. Não. Os espaços que foram criados não foram realmente para nós, né? Em razão disso, tá escrito aí, ó, da Lélia Gonzalez, que eu amo. Em razão disto, a luta é garantir os nossos espaços que, evidentemente, nunca nos foram concedidos. Ninguém nunca concedeu um espaço pra gente na cultura, de verdade. O espaço que eu tive foi quando você chegou. O espaço que eu tive foi quando eu participei da Flipa. Né, a Fliba, essa feira literária, né, da Baixada Fluminense, foi quem abriu as portas para mim também. Eu pude participar, que era online, e logo depois a gente se encontrou lá no São Roque no Céu, quando teve o Lambi Lambi, lembra disso? Aí, fizemos uma homenagem, né, ao coletivo Mulheres de Lei. Isso. Porque olha que coisa louca, Rosângela. Quando a gente chegou para atuar na cidade, eu achava muito estranho o fato de uma cidade como Queimados, com a quantidade de população que a gente tem, comércio, território industrial, e não ter uma biblioteca. Eu cheguei na cidade e não tinha uma biblioteca aberta, sabe? A gente tinha ali no São Roque uma sala que tinha alguns livros, uma placa com o nome de uma biblioteca trancada num portão de aço. E isso me questionava muito. É impossível a gente viver em sociedade num espaço que não tem uma biblioteca. Uma cidade que não tem biblioteca é uma cidade fadada à morte, seja de que forma for. Seja na morte física, da violência urbana, mas pode ser na morte da violência emocional, na violência intelectual. É a falta do acesso ao conhecimento. Isso era uma loucura para mim. E aí a gente começou tentar produzir o festival literário, que era o Fliba, e a gente não queria que fosse só uma festa, a gente queria que fosse algo que deixasse legado para a cidade. O festival foi atravessado pela história da pandemia e o legado do festival era a abertura de uma biblioteca pública. Então nós fizemos aquela biblioteca ali na Praça do São Roque, com um número muito reduzido de acervos, e do lado a gente queria conectar a relação de pertencimento, de protagonismo com quem de fato produz literatura nessa cidade. Porque era muito antagônico ter um coletivo de mulheres que produz literatura na cidade e a cidade não ter biblioteca. Nós precisávamos conectar essas duas pautas importantes. Éramos muito criticados porque as pessoas perguntavam: por que você não está fazendo um hospital? As pessoas estão morrendo de Covid, para que precisa de uma biblioteca? Primeiro, eu não poderia abrir um hospital porque eu não era secretário da pasta da saúde. Isso era uma responsabilidade de outros companheiros nossos e que foi cumprida da forma que deveria ser. A minha função era essa. E diziam: para que era uma biblioteca em Queimados? Se não tem, é porque não precisa. E aí a gente viu que não, a gente tem mulheres que escrevem, que produzem, que publicam livros na cidade, e não só como a gente tem um número absurdo até hoje de leitores cadastrados naquela biblioteca que vão permanentemente pegar livros, levarem, fora o Zé de obviamente. Livros, né, também, que foi criado. O Zé de Livros foi uma alternativa, foi a gente foi usar a interessante. criatividade para entender que a gente abriu a biblioteca e não podia abrir para as pessoas. Tudo bem? Bom. E não podia abrir para as pessoas. Por quê? Porque entrou de novo no período de confinamento. Isso era um problema pra gente. Mas como é que a gente faz com que as pessoas tenham acesso ao livro? E a gente criou o Zé de Livros, que as pessoas tinham a possibilidade. Vale a pena até a gente colocar aqui depois um trechinho, porque foi um projeto que super deu certo, que o Rio de Janeiro inteiro comprou a ideia, a mídia comprou a ideia, e a gente achou que não ia ter nem adesão. Com um mês de projeto, eu tinha uma fila de espera de 3 meses das pessoas querendo receber os livros para ler em casa. E até hoje a gente tem esse público que vai lá, pega o livro, e graças a Deus a gente tem toda a trilogia, que agora já está no
Já tá indo pro quinto, né? A gente já escreveu que o próximo é Conceição Evaristo. E vai lançar quando? Não tem a data ainda, tá especulando que seja final de julho, mas a gente acredita que dê um pouquinho mais pra frente. Temos que falar sobre isso. Você citou Mas tá Lélia lindo. Gonzalez aqui, eu vou aproveitar Isso. a oportunidade para ler uma aspas aqui da Lélia. Em razão disto, é ir à luta e garantir os nossos espaços, que evidentemente nunca nos foram concedidos. Eu transporto essa fala também para a lógica da leitura. É garantir o espaço da leitura, é garantir o espaço da biblioteca. Nunca antes nos foi concedido. A gente não tinha uma biblioteca na cidade. Que loucura é essa? Você tem noção do que eu fazer isso depois do livro e eu encerrar esse ciclo na Bienal do Livro? É isso que eu queria te perguntar. A próxima pergunta que eu te fazer. Porque nós não temos Você espaço para escrevia versos. E aí, o coletivo Mulheres do Ler te oportunizou, te abriu uma porta para que os seus versos virassem contos e você aprimorasse a sua capacidade de escrita. E, obviamente, você teve aqui no FLIBA, em outros festivais literários, você conseguiu acessar uma política pública e democrática de incentivo à leitura, que eram os editais públicos. Eu acompanho a sua carreira e vejo você sempre em muitos lugares, mas quais outras portas que você jamais imaginou que você teria possibilidade de acesso, mas que o fato da Rosângela, escritora, te abriu e te oportunizou na vida pós o primeiro livro publicado até os dias atuais? Então, eu tenho participado de alguns eventos. Eu fui chamada para ser palestrante em algumas oportunidades na Estácio, na universidade. Fui já presencialmente, já fiz também online. Isso também, professora Rosane Reis, um beijo carinhoso para você, que é uma pessoa maravilhosa, oportunizou isso na minha vida. Eu já estive fazendo palestra na própria Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é a universidade onde eu fiz pedagogia. Nossa. E onde eu fiz também a minha pós-graduação. Fiz lá Educação Especial e Inovação Tecnológica. Então, eu tive a oportunidade de voltar a casa como palestrante. Então, para mim, assim, foi um marco maravilhoso. Participei da Lê em Caxias, participei de outros movimentos, tanto em Queimados, né? Participei em Nova Iguaçu, da Fline, foi maravilhoso, assim, a oportunidade foi show de bola. E tem alguns outros projetos que as pessoas têm me convidado e agora eu tenho o Sesc de Nova Iguaçu, já fui até o Flamengo, da oportunidade de conversar com um palestrante lá, que já foi meu professor, que é o Diogo. E assim, o Renato Nogueira. E aí, assim, a gente vê que abriu-se um leque, as oportunidades, as pessoas te olham. Né? O Nogueira, ela perguntou no Diogo, que já é o Diogo Não Nogueira. é o Diogo Nogueira, não é o pé na areia. Mas bota a musiquinha aí do Diogo Nogueira para homenagear a nossa amiga aqui. Nogueira, maravilhoso professor. Estivemos no Flamengo lá para poder prestigiar o trabalho dele. Então, assim, a gente percebe ao longo do tempo que as pessoas, quando olham a tia Rosângela, que é da escola, né, virou a mulher do ler, né? Então é a professora Rosângela, mas é a mulher do ler, é onde eu chego. Então, assim, e eu participei de outras antologias que não são dessas, né, do coletivo. Participei de outras da Saudade, Árvore da Saudade, que é falando da minha mãe, porque a partida da minha mãe mexeu muito comigo. Eu tive que fazer tratamento com psicóloga para poder aceitar a perda. É muito difícil lidar com a perda. Então, hoje eu falo com saudade da minha mãe. Já não é mais aquela coisa porque ela partiu, né? Pela minha religião, pelo Deus que eu acredito, foi necessário, né? Porque se ela ficasse viva, ela ficaria em cima de uma cama vegetando, ela não falaria, não ouviria, não ia ver, então não ia se movimentar. Pois tem eu aí. Então é bem complicado. Tem mais aqui, ó. Participei também de A Cor da Pele. A cor da pele influencia muito, você sabia disso? A minha mãe tinha a cor mais fechadinha do que a minha, né? Era mais retinta. Bem mais retinta. Então, as pessoas, quando eu chegava próxima a ela, mãe? Como assim, mãe?
né? E minha mãe era 1,5 m. Então, uma mulher muito baixa, nordestina, né? Doméstica. Então, assim, a gente morava em beira de rio. Então, você vê que a dificuldade era tão grande. E hoje as pessoas olham para você, nossa, mas você era aquela menina, sou aquela mesma menina. Claro que hoje em dia, com um novo pensamento, fui estudar por conta própria, eu fiz Enem, eu fui fazer Universidade Pública Federal, sim. Então, eu fui fazer uma pós-graduação, sim. Agora estou estudando para ver se eu consigo ir para o mestrado. Quero muito aproveitar esse gancho para dizer, a gente já publicou sobre isso, sobre o Enem que estava aberto, o Enem promulgou as inscrições e a gente quer muito incentivar as pessoas que nos acompanham, especialmente a galera que está nessa etapa ou jovem ou não jovem ainda, mas que já concluiu o ensino médio, a se experimentar e se desafiar no Enem. O Enem é um campo de oportunidade muito grande e se está te faltando inspiração aqui em Queimados, temos aqui uma inspiração, Rosângela, que teve a oportunidade de, via Enem, acessar a universidade, o ensino superior, e hoje ela está aqui inspirando outras pessoas, além da sua carreira, na sua profissão original, que é educadora, ela é uma escritora de contos. Porque quem tem limite é município. Isso. A arte e a cultura é ilimitado. Obrigado por esse gancho. Interessante, A Cor da Pele. Isso. Mari Gonçalves é a organizadora da antologia. Isso. E nós temos esse outro, Rômulo, também que eu acho tão interessante, que é o Grito Delas. É aqui onde eu digo que o meu limite, que na qual tentaram colocar em mim, que na qual a gente sabe que é município. Então, quando a gente aprende isso, a gente grita. Então, é o grito delas, é o meu grito. Eu, quando alguém disse que não era o meu lugar, eu decidi que era o meu lugar, sim, porque o meu lugar é onde eu quiser estar. Você não me convidou? Eu não estou aqui? Eu vim porque eu quis. Então, eu decidi vir, eu decidi fazer o podcast com você, porque eu considero você uma pessoa muito importante para a nossa cidade, no sentido de cultura. A cultura, para a gente, abriu uma porta gigantesca, né? Então, assim, se hoje eu participo de outras antologias, se hoje eu decido se eu vou escrever um livro para mim mesma, sozinho ou não, é porque eu tive essa oportunidade de crescer, né, culturalmente e poder ver que na qual eu sou capaz, eu posso ir além. E só depende muito mais de mim do que do outro. Que às vezes as pessoas, quando diz não pode aqui, ou você não pertence aqui, é porque aquela pessoa é pequena. Aquela pessoa é limitada, então ela acha que todos são. E eu sou um tipo de pessoa, como eu entrei e saí várias vezes de escola, eu falo para as pessoas, valem, eu sempre incentivo as pessoas a estudar. Uma escola que eu voltei, que foi aonde foi o meu problema, foi o Oscar Fanchen. Escola municipal. E eu tive a oportunidade de voltar lá, ser convidada para falar com a EJA. Eu amo a EJA. Para mim é uma, assim, sem comparação. Todas as séries são importantes, mas para mim a EJA é aquela que toca fundo no meu coração, porque eu participei da EJA, né? E eu já tive a oportunidade de estagiar, de dar aula para alunos da EJA. Você foi aluna da EJA? Fui. E aí, no caso, quando eu voltei nessa escola, no Oscar Fanchen à noite, para falar dos livros, para poder a gente fazer, porque eles iam fazer também um livro, e eu pude ver a felicidade nos olhos daquelas mulheres, daquelas pessoas, dizendo, também tenho filho, também tenho casa, também tenho família. E hoje eu estou aqui. Eu falei, as 4 horas que vocês passam aqui estudando são as mesmas 4 horas que você poderia passar sentada no seu sofá, poderia estar conversando com alguém, mas você decidiu ter 4 horas de aprendizado, de trocas, de experiências. Então isso não tem preço no mundo que pague. Se eu fui e voltei de escola várias vezes, e hoje quando eu encontro uma professora que fala, me abraça, tá um sorriso imenso para mim, de que eu dei certo, então eu tenho tudo. Quando eu vejo um aluno, tia Rosângela, me abraça, tem os irmãozinhos que vêm junto pela rua, me agarra minhas pernas e fala, tia Rosângela, ai meu Deus, a tia vai dar aula para você, pode deixar. Porque daqui a 3 dias eu faço 25 anos de concursada. São 25 anos de serviços prestados para esse município, o município de Queimados, o município que eu amo, município que eu sou nascida e criada aqui. Nasci na Casa de Saúde Bom Pastor, fui batizada nessa igreja aqui, ao nosso lado esquerdo, né? Então, assim, eu tenho um orgulho, um privilégio gigante de ser uma queimadense de coração, corpo, alma e coração. Então, estar aqui hoje foi uma questão que eu decidi. Eu quis estar aqui, eu quis fazer parte disso. Então, eu só tenho a te agradecer de verdade. Eu que te agradeço e quero dizer para vocês, segurando aqui a emoção, de que certamente a gente vai poder ver muita coisa da Rosângela, porque olha o quanto de mensagens e informações com tanta propriedade que essa mulher falou
e que pode nos inspirar. Olha quanto de conhecimento saiu da boca dela. Uma escritora que tem o talento de converter a sua fala, o seu sentimento, para a escrita. E por isso, tornam-se livros. Então, se você está conhecendo agora, ou você que já conhece o trabalho da Rosângela, dentro das antologias que ela fez parte até então, eu não tenho dúvida de que a gente ainda vai ler muito, ou melhor, que a gente ainda vai ler muito do que Rosângela tem a dizer, porque tudo que ela diz é passível, é apropriado para que seja escrito, Rosângela, e que essas informações sejam divididas, compartilhadas. A internet nos permite chegar em lugares inalcançáveis, teoricamente, né? O livro também. E eu quero muito poder celebrar nos próximos anos você dentro dessas antologias, mas também eu não tenho dúvida que muito em breve eu vou estar com você novamente adquirindo um livro autoral da Rosângela, que tem muito para dizer, e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão com a gente aqui têm muito interesse em conhecer um pouco mais do que tem dentro dessa mente, dentro desse coração, dentro dessa alma literária, dessa alma educadora, dessa alma de mulher queimadense, de mulher da Baixada Fluminense, de mulher fluminense que você é. E a gente está muito, hoje, um pouco emocionado e orgulhoso de ter você aqui. Mas, para a gente não perder aqui o nosso pique, Rosângela, eu não tenho esse ainda, tá? Hashtag fica a dica, eu tenho os dois. E eu queria saber, quem tem interesse, quem tiver interesse em adquirir, em conhecer a obra literária do coletivo Mulheres do Lê, aonde a gente acessa, aonde a gente compra esse livro, onde a gente adquire, além de uma biblioteca pública municipal, que tem um acervo, que você pode ir lá. Aqui a de Queimados tem, e a gente vai trabalhar para que outras tenham também. Mas se eu quero ter na minha casa, e eu sou esse, que sou apegado nos livros, posso ter na minha casa no instante de emprestar para os meus amigos. Conta pra gente aonde a gente adquire. Então, tem o Instagram do coletivo Mulheres do Lê. É só entrar lá. E aí pode fazer o pedido, pode mandar no direct. @Mulheres do Lê? Isso. Aí a pessoa pode pedir lá, aí vão passar, o valor é R$42 de cada livro. Aí pode ser, a pessoa entrega, tudo certinho, mas aí vê. Se for de Queimados, é mais fácil para entrega. Se não for, de repente, sempre tem alguém. Porque, como eu falei, não é só queimadense. Tem pessoas que moram no Rio, tem pessoas que moram fora do nosso país, do nosso Brasil. Então, tem esse acesso. Eu, no momento, não tenho nenhum livro disponível para venda. Mas a editora, os 3 primeiros livros são da editora Conexão 7. Esse livro, 4, na qual eu faço parte como uma das organizadoras, é da Metanoia, editora Metanoia. Então, quem quiser o 4 pode também acessar diretamente a editora Metanoia. E o 5º, que está para sair também, é da editora Metanoia. Mas todos eles a gente encontra, se eu quiser comprar essa coleção aqui, eu consigo no @Mulheres do Lê. Aí você envia a mensagem, né? Até a Verônica Cunha é responsável pela questão do coletivo. Então você pode mandar para ela e ela, com certeza, ela tendo os livros, ela te passa tudo certinho, todas as informações. No momento eu não tenho, né? Porque teria que ter um investimento, mas agora não. Mas uma outra coisa que eu gostaria de falar com você, Rômulo, é a respeito de um projeto que eu acredito que deva também surtir muito efeito no município, que é, esses livros nós fazemos por conta própria. Você sabe que nós pagamos pelos livros. O único que não foi pago foi o 3. Por causa da lei, numa editora. Isso aí, na Lei Aldir Blanc. Mas eu gostaria que isso estivesse no município. Sabe por quê? Nós temos uma grande quantidade de alunos que fazem parte da inclusão. Eu amo inclusão porque eu amo educação especial, foi nisso que eu fui estudar, né? Gostei de me especializar. E eu gostaria muito de ter um livro do município, com esses alunos incluídos. Mas mais do que isso, com os responsáveis. Porque quando a gente fala de inclusão, a gente sempre fala de quem? A gente fala sempre da criança. A gente sempre pensa na criança, mas e a mãe? E o pai? O tio, a tia? Quem cuida dessa criança? Então a gente precisa ter um projeto voltado para esse público-alvo, que são as pessoas que cuidam da criança especial. E muitas das vezes as mães, na sua maioria, elas não podem trabalhar fora.
elas precisam viver exclusivamente para os filhos. E aí tem a questão da inclusão nas escolas. Mas vem cá, é só incluir? É só colocar numa sala de aula? É só colocar junto com os outros ditos normais, como a gente vê por aí? Então a gente precisa também fazer isso, escrever. Como que é esse acompanhamento? Eu tenho feito umas caminhadas ali na Vila Olímpica. Já viu a piscina? Sim. Linda, maravilhosa. E eu vejo os alunos ali, né, os especiais fazendo aquelas aulas de natação, aquelas coisas ali. E eu fiquei pensando, por que não fazer um livro com os avanços dessas crianças? De quando elas começaram, como que elas eram, e agora a sua desenvoltura com a natação, com outras oficinas, como no Metodista tem a questão da musicoterapia. Então, assim, como que essas crianças estão evoluindo? Que tal um livro, uma antologia sobre esses avanços dessas crianças e seus responsáveis? O que esses responsáveis têm a dizer a respeito? Olha, depois que meu filho passou a fazer isso, ele mudou. Ou então, olha, o meu filho não se movimentava, porque tem crianças que têm problemas, né, De mobilidade, né, questões motoras. Então não tem como movimentar, mas agora com a aula está movimentando. Como que é isso? Essa alegria para vir para essa mãe, para essa família, sabe? Eu tenho esse desejo no meu coração. E nasce um projeto. O podcast apresenta projetos, mas também nasce projetos. Estamos juntos nessa. Eu acho lindo. Entusiasmo com esse projeto. Você sabe, você acompanha nossa trajetória, sabe a relação que eu tenho com o campo da deficiência, com o campo da acessibilidade. Eu tenho alguns livros e discuto muito a questão do livro em desenho universal de linguagem, né? A gente fala de livro acessível, mas a gente também tem que falar sobre um livro de desenho universal de linguagem. Em algum momento a gente vai poder falar melhor sobre isso aqui no podcast. Mas é interessante essa sua perspectiva de que os tutores, né, os que irradiam a pessoa com deficiência, o que elas também têm para dizer, né, de como elas podem se comunicar, como elas podem se relacionar para além da pessoa com deficiência. Estamos juntos, conta comigo. Já tem o primeiro aliado desse projeto. Tá bom? ótimo. Muito obrigado, Rosângela. Você tem alguma coisa mais para dizer pra gente que você queira compartilhar com essas pessoas? Rômulo, eu só tenho a te agradecer pela oportunidade de estar aqui presente. E você, que na qual não conhece ou não conhecia o coletivo Mulheres do Lê, entre lá no Instagram, também tem o Facebook. Facebook é Marias do Lê, porque todos nós somos Marias. Então vocês entrem, pesquisem, vejam a quantidade de mulheres, suas histórias, suas experiências. E tudo isso vai fazer com que você reflita muito sobre as suas questões. Talvez você passou por algum problema de processo de preconceito, alguma questão da gordofobia, como eu já passei, como a questão do preconceito da pele não ser tão retinta, por o cabelo ser alisado. Então tudo isso você vai ver nas nossas antologias. Ou mais, tem um grupo também no WhatsApp, também das Mulheres do Lê. Participe, dê voz e vez a todas as mulheres, porque nós somos o futuro dessa humanidade. E o presente. O nome do nosso quadro aqui do nosso podcast chama Se Essa Rua Fosse Minha. E aí eu encerro te perguntando: e se essa rua fosse sua? Como ela seria? O que você faria com ela? Olha, se essa rua fosse minha, é uma pergunta maravilhosa, porque eu adoraria colocar mais lugares como esse. Livros, bibliotecas nas praças, livros que na qual fossem acessíveis. A pessoa poderia pegar, ela poderia ler e depois devolver. Ela poderia trazer também, deixar de presentinho. Olha, com uma mensagenzinha para o outro que for pegar. Que esse livro que você encontre algo inspirador, que você consiga, de repente, ampliar sua mente, o seu horizonte. E eu acho que as pessoas deveriam ter mais condições de ter um livro seu. Eu acho que isso faz toda a diferença. Quando você diz, plante uma árvore, faça um filho e escreva um livro, né? Eu já fiz as duas coisas, tá voltando só a fazer meu próprio livro. Por enquanto só em antologias, mas estou bem feliz com isso. Mas se isso aqui tudo fosse meu, seria bem mais colorido, seria bem mais acessível e que eu queria muito mais pessoas aqui para ler, um lugar para interagir, para ficar, para de repente descansar à sombra de uma árvore tão bela quanto essa. Muito bom, muito obrigado. Então, se essa rua fosse sua, seriam ruas literárias. Literárias, ruas totalmente. inundadas pelo livro e pela leitura. E a gente está aqui para discutir se de fato essa rua é ou não é nossa. Eu creio que essa rua é nossa
e ela pode ser nossa. A gente tem que tomar posse disso e acreditar que, trocando ideias, nós podemos difundir os nossos pensamentos por umas ruas que, se fossem minhas, seriam como? Vamos acreditar que elas serão, e a gente espera vocês no nosso próximo episódio com outro tema e com uma outra pessoa genial aqui da Cidade de Queimados para dividir conhecimento, informação e conteúdo de muita qualidade com vocês. Obrigado e a gente te encontra no próximo, se essa rua fosse minha.